Quando pensamos em genealogias, a imagem que surge é, frequentemente, a de uma lista monótona, um emaranhado de nomes antigos que pouco ressoa com a urgência da vida moderna. É fácil descartá-las como meros registros históricos, secos e desprovidos de paixão. No entanto, o que muitos não percebem é que nas profundezas da linhagem de Jesus de Nazaré reside uma das narrativas mais vibrantes e revolucionárias de toda a história humana. Longe de ser um mero rol de antepassados, essa genealogia é um tecido divino, intrincadamente tramado com fios de promessa, escândalo e soberania inabalável. Ela não é um prefácio aborrecido, mas o prólogo épico de uma história que mudaria o mundo para sempre, desafiando todas as nossas expectativas sobre quem Deus escolhe e como Ele age. A verdadeira maestria dessa narrativa não está na sua linearidade, mas nas suas curvas, nas suas inesperadas inclusões e nas suas omissões deliberadas. Ela revela um Deus que opera fora das convenções humanas, escolhendo não apenas reis e sacerdotes, mas também personagens que, pela lógica social da época, jamais deveriam figurar em uma linhagem messiânica. Mulheres estrangeiras, pecadores notórios e até mesmo figuras de passado questionável são tecidas na tapeçaria sagrada, demonstrando que a graça divina transcende status, etnia e moralidade aparente. Essa é a essência da soberania. Um plano que se desenrola através de falhas humanas e triunfos inesperados, provando que o propósito divino não depende da perfeição de seus instrumentos, mas da fidelidade de seu arquiteto. O ponto de partida para desvendar esse enigma não é outro senão a antiga promessa feita a Abraão, o patriarca de uma fé que transcendia gerações e continentes. Há milênios, Deus prometeu a ele que, por meio de sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Essa não foi uma promessa trivial. Foi a semente de um plano cósmico, a fundação de uma linhagem que culminaria no Salvador da humanidade. É a partir desse pacto primordial que cada nome, cada elo na cadeia genealógica ganha um peso e uma significância que transcende o tempo. A genealogia não é apenas sobre quem veio antes, mas sobre o cumprimento de uma promessa que ecoou através da história, moldando o destino de nações e indivíduos. É com essa perspectiva que nos voltamos para as páginas de Mateus, capítulo 1. Ali, somos confrontados com uma lista que à primeira vista parece árida, mas que pulsa com significado profético e social. Mateus, escrevendo primariamente para um público judeu, meticulosamente traça a linhagem de Jesus através de José, seu pai legal, conectando-o diretamente à casa de Davi e a Abraão. Contudo, a ousadia de Mateus reside na inclusão de 4 mulheres notáveis: Tamar, Raabe, Rute e a mulher de Urias. Em uma cultura onde as genealogias eram estritamente masculinas, a presença delas não é um acaso. Cada uma com sua história de transgressão, marginalização ou etnia estrangeira, subverte as expectativas e aponta para a natureza inclusiva e redentora do Messias que viria. Em contraste, Lucas, em seu capítulo 3, expande essa visão, traçando a linhagem de Jesus não apenas até Abraão, mas até o próprio Adão, o primeiro homem. Essa abordagem universalista é crucial para seu público gentil, posicionando Jesus não apenas como o Messias de Israel, mas como o Salvador de toda a humanidade. Lucas nos lembra que a promessa de redenção não se limita a um povo ou nação, mas se estende a cada indivíduo. Juntas, as genealogias de Mateus e Lucas formam um painel de complexidade e propósito divinos, transformando o que seria uma lista entediante em uma poderosa declaração. Elas são um convite para olhar além dos nomes e enxergar a mão de um Deus que tece a história com um propósito eterno, usando o improvável para cumprir o inevitável. A genealogia, como vimos, não é uma lista seca de nomes,
mas um tapeçar vibrante de escolhas divinas e humanas, onde o improvável se torna eleito. E nessa tapeçaria, a primeira figura a desafiar convenções sociais e morais, surgindo das sombras de uma tragédia familiar, é Tamar. Sua história começa com a perda. Viúva 2 vezes, sem filhos, e com a promessa de um terceiro casamento levirato que nunca se concretizava, retida por um sogro, Judá, que temia perder mais um filho. Presa em um limbo social e espiritual, sem descendência e, portanto, sem futuro, Tamar se viu diante de uma encruzilhada que exigiria audácia impensável. A lei do levirato, destinada a preservar a linhagem e o nome do falecido, fora ignorada por Judá, deixando Tamar em situação desesperadora. Sem opções convencionais, ela orquestrou um plano audacioso, chocante para os padrões de qualquer era. Disfarçou-se de prostituta cultual, sentando-se à beira da estrada por onde sabia que Judá passaria. Não era um ato de depravação gratuita, mas uma estratégia calculada, uma jogada desesperada para garantir o que lhe era de direito. Um herdeiro que mantivesse viva a memória de seu falecido marido e, por extensão, sua própria existência social e legado. Sua determinação, embora moralmente ambígua, revela força e compreensão profunda da importância da continuidade familiar. O encontro às escuras resultou na gravidez de Tamar. Quando a notícia chegou a Judá, sua fúria foi imediata e a sentença severa: queimar Tamar viva. Contudo, a astúcia de Tamar era tão afiada quanto sua determinação. Ela enviou o penhor que Judá lhe dera, seu selo, cordão e cajado, com a mensagem inconfundível: do homem a quem pertencem estas coisas, estou grávida. A verdade nua confrontou Judá. Diante das evidências, ele não pôde negar. Sua resposta: ela é mais justa do que eu. Ecoa através dos séculos, uma admissão surpreendente que não apenas absolveu Tamar, mas reconheceu a validade de sua busca por justiça e herança, inserindo-a de forma decisiva na linhagem que culminaria no Messias. Séculos mais tarde, a narrativa divina nos transporta para as muralhas intransponíveis de Jericó, uma cidade pagã condenada, onde encontramos outra mulher cuja inclusão na linhagem messiânica desafiava todas as expectativas. Raabe. Ela era uma prostituta, figura marginalizada na sociedade, vivendo em um lar construído na própria muralha da cidade. Seu status social, sua profissão e sua origem gentia a colocavam nos antípodas de qualquer ideal de pureza ou dignidade religiosa. Para os padrões da época e até mesmo para muitos de hoje, Raabe seria a personificação do impuro, da excluída, alguém completamente indigna de menção em qualquer genealogia honrosa, muito menos na de um rei ou do próprio Salvador. No entanto, foi precisamente essa mulher, em meio à iminente destruição de sua cidade, que demonstrou fé e perspicácia notáveis. Quando 2 espiões israelitas foram enviados para Jericó, Raabe os escondeu, arriscando sua própria vida e a de sua família. Sua declaração: "Eu sei que o Senhor lhes deu esta terra", não era mera observação, mas confissão de fé no Deus de Israel. Um reconhecimento da soberania divina que transcendia sua cultura e condição social. Em troca da proteção, ela pediu misericórdia para sua casa, e o cordão de escarlate pendurado em sua janela se tornou o sinal de sua salvação. Através de um ato de fé e traição à sua própria gente, Raabe se tornou heroína, elo crucial e improvável na corrente que levaria a Jesus. Se as histórias de Tamar e Raabe já nos chocaram pela audácia da providência divina, preparem-se para a próxima peça deste intrincado mosaico. A saga da linhagem messiânica nos apresenta agora Rute, a Moabita, uma mulher estrangeira vinda de um povo cujo histórico com Israel era no mínimo problemático e cuja entrada na Assembleia do Senhor era expressamente proibida por gerações. Como uma mulher de Moabe,
terra que se originou de uma união incestuosa e que se opôs a Israel repetidamente, poderia se tornar uma ancestral direta do maior rei de Israel, Davi, e, consequentemente, do Messias. Aqui, a narrativa da graça e da inclusão divina atinge novos patamares, desafiando todas as expectativas sociais e religiosas da época. A jornada de Ruth começa não com heroísmo, mas com uma lealdade inabalável e uma vulnerabilidade profunda. Após a morte de seu marido e de seu sogro, ela se recusa a abandonar sua sogra Noemi, uma mulher amargurada e desamparada. A declaração de Ruth: "Para onde fores, irei, e onde pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus." Ecoa através dos séculos como um testemunho de Hesed, um amor bondoso e fiel que transcende laços de sangue e fronteiras culturais. Esta decisão, aparentemente simples, selou seu destino e a inseriu em uma história muito maior do que ela poderia imaginar, impulsionando-a para a terra de Judá, onde a esperança parecia ter se esvaído para Noemi. Em Belém, a casa do pão, que paradoxalmente enfrentava a fome, Ruth se dedicou a recolher espigas nos campos para sustentar a si e a Noemi. É nesse cenário de humildade e trabalho árduo que o destino intervém através de Boaz, um parente rico e influente de Elimeleque, marido falecido de Noemi. Boaz, um homem de integridade e fé, reconhece a virtude e a lealdade de Ruth, abençoando-a abertamente. Ele age como o Goel, o parente redentor, que tinha a responsabilidade de resgatar a propriedade e a linhagem de uma família em necessidade. Sua união não foi um mero acaso, mas uma orquestração divina que garantiu a continuidade da linhagem de Judá, demonstrando que a graça de Deus não conhece barreiras étnicas ou sociais. E assim, da fidelidade de Ruth, emerge Obed, pai de Jessé, que por sua vez seria pai de Davi. Mas a próxima mulher nesta tapeçaria genealógica nos leva a um território moral muito mais sombrio e complexo: Batseba. Longe da virtude e da lealdade que marcaram Ruth, a história de Batseba é intrinsecamente ligada a um dos maiores escândalos da Bíblia: o adultério e o assassinato orquestrado pelo rei Davi. Ela é introduzida na linhagem não por sua própria escolha ou virtude inicial, mas como a mulher de Urias, o Eteu, e mais tarde a esposa forçada de Davi. Sua presença aqui é um lembrete contundente de que a linhagem messiânica não é uma galeria de santos impecáveis, mas um registro da intervenção divina em meio à falha humana. A inclusão de Batseba, a mãe de Salomão, na genealogia é um dos testemunhos mais poderosos da graça de Deus e da sua soberania sobre a fraqueza humana. Apesar das circunstâncias terríveis de sua união com Davi e da dor e vergonha que certamente acompanharam os primeiros anos, Batseba emergiu como uma figura influente na corte, garantindo a sucessão de seu filho Salomão ao trono. Sua história nos força a confrontar a realidade de que o plano de Deus não é impedido pelo pecado humano, mas muitas vezes se desenrola através dele, redimindo e transformando. Ela representa a verdade incômoda de que a graça não é apenas para os justos, mas se manifesta de forma surpreendente, tecendo até mesmo os fios mais manchados na gloriosa tapeçaria da redenção, pavimentando o caminho para o Rei dos Reis. Da complexidade da história de Batseba e do nascimento de Salomão, emerge a figura de Davi, não apenas como rei, mas como o pivô de uma promessa divina sem precedentes. Deus jurou a Davi que seu trono seria estabelecido para sempre, uma linhagem inquebrável que apontava para um Messias vindouro. Contudo, mesmo o homem segundo o coração de Deus foi marcado por falhas monumentais, paixões avassaladoras e decisões que trouxeram consequências amargas para sua casa. É a partir desse paradoxo, a promessa eterna em meio à imperfeição humana, que a saga da linhagem de Davi se desdobra,
revelando um plano maior que transcende o mérito dos seus herdeiros. A coroa agora passa por mãos humanas, mas o fio condutor é divino. Salomão, filho de Davi e Batseba, ascende ao trono com uma sabedoria lendária, um reinado de paz e prosperidade que viu a construção do magnífico templo em Jerusalém. Sob sua égide, Israel atingiu o ápice de seu poder e glória, um testemunho vibrante da promessa de Deus. No entanto, o brilho de Salomão foi ofuscado por suas próprias fraquezas. A paixão por mulheres estrangeiras, a tolerância e, eventualmente, a participação na idolatria semearam as sementes da discórdia e da divisão. Após sua morte, o reino se fragmentou em Israel ao norte e Judá ao sul. Mas a promessa de um trono eterno continuou a repousar exclusivamente sobre a linhagem de Davi, governando sobre Judá, um remanescente ainda atrelado à esperança messiânica. A partir da divisão, a história dos reis de Judá é uma montanha-russa espiritual. Desde Roboão, que perdeu a maior parte do reino, até os últimos soberanos, a linhagem de Davi oscilou entre a devoção fervorosa e a apostasia descarada. Reis como Asa, Josafá, Ezequias e Josias se destacaram por suas reformas religiosas, purificando o templo e chamando o povo de volta à aliança com Deus. Eles foram faróis de esperança, lembrando a nação de sua identidade e propósito. Contudo, esses períodos de avivamento eram frequentemente seguidos por recaídas dolorosas, onde a idolatria e a injustiça social novamente corroíam o tecido moral da nação, testando a paciência divina e a resiliência da promessa feita a Davi. À medida que os séculos avançavam, a corrupção se aprofundava e a infidelidade se tornava a norma. Reis como Manassés, que encheu Jerusalém de ídolos e derramou sangue inocente, levaram Judá a um ponto de não retorno. Profetas como Isaías, Jeremias e Miqueias ergueram suas vozes alertando sobre o julgamento iminente, mas seus clamores eram frequentemente ignorados. A linhagem de Davi, embora ainda no trono, parecia estar se afastando cada vez mais do ideal divino, mergulhando na escuridão. Se você está fascinado por essa tapeçaria de fé e falha, deixe seu like e um comentário abaixo. Isso nos ajuda a continuar desvendando essas histórias e a complexidade do plano divino. Apesar das advertências e das últimas tentativas de reforma, o destino de Judá estava selado. Os últimos reis da linhagem de Davi viram Jerusalém cair. O templo foi destruído, a cidade saqueada e o povo, incluindo a realeza, levado cativo para a Babilônia. O trono de Davi parecia desocupado, a coroa perdida. Em meio à desolação do exílio, a promessa divina persistia. A linhagem de Davi, embora destronada e dispersa, não fora extinta, mantendo vivo o fio da esperança messiânica. O retorno do exílio babilônico marcou uma nova fase para o povo de Israel, uma era de reconstrução e de profunda expectativa. A cidade santa, Jerusalém, e seu templo foram reerguidos, mas o brilho da antiga monarquia davídica parecia um eco distante. 400 anos de silêncio profético se estenderam sobre a terra. Um período de espera angustiante, onde o clamor por um Messias, um libertador prometido, crescia cada vez mais intenso. A esperança, contudo, nunca se apagou, mantida viva pelas Escrituras e pela fé inabalável de alguns, que compreendiam que a promessa divina era eterna, tecida através de gerações de imperfeições e milagres. A linhagem, embora obscurecida, permanecia intacta, aguardando seu momento. Nesse cenário de fervor religioso e anseio messiânico, surge a figura de José, um carpinteiro humilde de Nazaré. Sua vida, aparentemente comum, guardava em si uma herança extraordinária. Ele era descendente direto do rei Davi, um elo crucial na corrente genealógica que vinha sendo meticulosamente preservada por séculos. José era um homem justo,
de caráter íntegro, que vivia em estrita observância das leis e tradições judaicas. Sua retidão e sua discrição o tornavam um guardião silencioso de uma promessa imensurável, o último homem a carregar o peso e a honra de uma linhagem real, que agora se preparava para um cumprimento que desafiaria toda a lógica humana e divina. Contudo, o plano divino, com sua sabedoria inescrutável, elegeria uma figura ainda mais surpreendente para o papel central nesta narrativa. Não uma rainha, nem uma sacerdotisa de berço nobre, mas uma jovem mulher de Nazaré, de nome Maria. Sua vida era a simplicidade personificada, sem riquezas ou poder, apenas a pureza de um coração devoto. Ela era uma virgem, prometida em casamento a José, e sua juventude e humildade a tornavam, aos olhos do mundo, uma candidata improvável para qualquer grande feito. Mas a escolha divina transcende as expectativas humanas, buscando não a grandeza terrena, mas a disponibilidade de um espírito para cumprir um propósito que mudaria o curso da história para sempre. Foi a essa jovem que um anjo, Gabriel, apareceu com uma mensagem que ecoaria através dos milênios. Ela seria a mãe do Messias, concebendo por obra do Espírito Santo. O choque e a perplexidade de Maria foram imensos. Como poderia ser isso, sendo ela virgem? A resposta divina, para Deus nada é impossível, abriu as portas para um mistério insondável. Para José, a notícia da gravidez de sua prometida representava um dilema avassalador, um escândalo público que poderia manchar sua honra e a de Maria. Em uma sociedade onde a reputação era tudo, a fé e a obediência de ambos seriam testadas ao limite, exigindo uma confiança cega no que parecia humanamente impossível e socialmente inaceitável. Assim, em meio a essa turbulência pessoal e social, o cenário estava montado para o cumprimento de séculos de profecia. Um decreto imperial os levou a Belém, a cidade de Davi, ancestral de José, onde, em uma humilde manjedoura, nasceu Jesus. Aquele que era a promessa da aliança, a esperança de Israel, o descendente de Davi e a semente da mulher, veio ao mundo não em um palácio, mas no mais simples dos cenários. Esse nascimento, aparentemente insignificante, era o ápice de uma linhagem complexa, tecida com reis, profetas, estrangeiras e pecadores. O milagre não estava apenas na concepção, mas na fidelidade de Deus em conduzir essa linha através de incontáveis gerações, culminando no berço do Salvador do mundo. E assim, chegamos ao ponto culminante dessa jornada extraordinária, traçando o fio dourado da promessa através de uma tapeçaria humana complexa. Vimos patriarcas e matriarcas, reis e exilados, homens e mulheres de fé e falhas, cada um peça insubstituível no grande mosaico da história da salvação. De Abraão, o pai de uma nação, a figuras improváveis como Raabe e Rute, a genealogia de Jesus é um testemunho vívido da diversidade com que Deus opera, transcendendo fronteiras étnicas e sociais. Ela desafia as expectativas humanas de pureza, forçando-nos a reavaliar o que significa ser escolhido no plano divino. Esta linhagem não é apenas um registro, mas uma profunda revelação da soberania divina e da inclusão radical. Ela desmantela a noção de que Deus opera apenas através dos perfeitos. Em vez disso, ele tece sua narrativa através das imperfeições, dos desvios, das histórias que a sociedade preferiria esquecer. A presença de Tamar, Raabe, Rute e Batseba, mulheres com histórias controversas, sublinha uma verdade fundamental. A graça de Deus não se limita por convenções sociais ou falhas humanas. Ela é um rio que flui ininterruptamente, limpando e redimindo, pavimentando o caminho para o Salvador. Cada nome, cada geração, cada reviravolta na história aponta inexoravelmente para um único ponto focal: o nascimento de Jesus de Nazaré. Ele não surge do nada, mas é o clímax de séculos de preparação, a convergência de todas as promessas e profecias. Sua chegada não é um evento isolado,
mas a manifestação final de um plano meticulosamente orquestrado, onde cada vida, cada escolha, serviu ao propósito maior de Deus. A genealogia de Jesus não é apenas um registro histórico, é a prova irrefutável de que ele é o Messias esperado, o cumprimento de todas as esperanças da humanidade. O legado da graça, revelado nesta complexa tapeçaria ancestral, oferece lições poderosas para nós hoje. Ele nos lembra que a nossa própria história, com todas as suas imperfeições e desvios, não nos desqualifica do propósito divino. Pelo contrário, assim como ele usou os quebrados, os marginalizados e os improváveis na linhagem de Jesus, ele continua a usar pessoas comuns para seus propósitos extraordinários. Esta é uma mensagem de esperança e empoderamento. Não importa sua origem, seus erros passados ou suas limitações, você faz parte de um plano maior, e a graça de Deus é suficiente para te incluir e te usar. A genealogia de Jesus não é apenas uma lista de nomes. É uma narrativa viva da fidelidade inabalável de Deus, um testamento da sua capacidade de transformar o caótico em um plano perfeito de redenção. É a prova de que a graça precede o mérito, que a inclusão divina supera a exclusão humana e que, no fim, tudo converge para o Salvador. É um convite a contemplar o mistério e a majestade de um Deus que tece o destino da humanidade com mãos soberanas, culminando na encarnação do amor. Se esta jornada pelo legado da graça tocou seu coração e abriu seus olhos, não pare por aqui. Compartilhe suas reflexões nos comentários e, para continuar desvendando os segredos da história e da fé, inscreva-se no canal e ative o sininho. Não perca nosso próximo vídeo.